Herman Webster Mudgett, nascido em 16 de maio de 1861 e falecido em 7 de maio de 1896, mais conhecido como Dr. Henry Howard Holmes, foi um assassino em série estadunidense do século XIX. Além de ser um assassino em série, Holmes também era um estelionatário e um bigamista, o que foi tema de mais de 50 processos apenas em Chicago. Muitas vítimas foram mortas em um edifício parcialmente residencial que ele possuía, localizado a cerca de 4,8 quilômetros a oeste da Exposição Universal de 1893, em Chicago. Supostamente chamado de Hotel da Feira Nacional, informalmente o Hotel da Morte. Mantinha no porão de seu hotel um calabouço da morte, em que atraía as suas vítimas, anestesiando-as logo em seguida. Depois de torturar suas vítimas, matava-as, retirando a carne dos ossos e vendendo-as às faculdades de medicina. Holmes chegou a Chicago alguns anos antes de se tornar um assassino em série. Ele trabalhava, então, em uma farmácia cujo dono era um homem chamado E.S. Olton, que estava morrendo de câncer. Depois que Olton faleceu, Holmes comprou a farmácia da então viúva do dono. Acontece que, além de assassino, Holmes era também um mau pagador de suas dívidas, e quando a viúva percebeu que não receberia o dinheiro da venda, procurou um advogado para ajudá-la a recuperar o estabelecimento. Misteriosamente, a viúva de Olton acabou morrendo. Com a viúva fora de seu caminho, Holmes conseguiu comprar outro terreno em frente à farmácia, no qual começou a construir um edifício grande que viria a ser um hotel. Teoricamente, a construção do hotel já era estranha por si só, uma vez que Holmes contratou e demitiu várias construtoras enquanto o edifício era edificado. Isso permitiu que somente Holmes tivesse noção de como era curiosa a estrutura como um todo. Quando o hotel finalmente ficou pronto, ele fez do andar térreo a farmácia, que, a essa altura, já era sua. Em seguida, nomeou o lugar como Hotel da Feira Nacional. Apesar de cuidadoso na construção do hotel, os planos do serial killer devem ter despertado alguma desconfiança entre os funcionários da obra. As plantas incluíam 51 portas que abriam para uma parede de tijolos, 100 quartos sem janelas, escadas que levavam a lugar nenhum, 2 fornalhas e até mesmo crematórios. Um verdadeiro playground para o assassino. Com fácil acesso aos remédios através de sua farmácia, e conhecimento de medicina, onde se formou no Departamento de Medicina e Cirurgia da Universidade de Michigan, ele tinha todas as cartas para caçar, dopar e vender suas vítimas. Holmes, o único conhecedor real da disposição dos ambientes do hotel, criava armadilhas para os hóspedes desavisados, que caíam de alturas através de buracos ocultos, sufocavam através de ventilações com gases tóxicos, sem chance de serem salvas, presos em um labirinto de corredores sem saída. Em mais um de seus esquemas de fraude inseguros, Holmes fez com que seu sócio, Benjamin Pitezel, fingisse a própria morte para que a esposa pudesse resgatar os $10.000 do seguro de vida, que depois iriam para Holmes. A única coisa que ele precisaria fazer era encontrar um cadáver para simular a morte de Pitezel. No entanto, o assassino mudou de ideia. Ele acabou matando seu amigo, deixando-o inconsciente com clorofórmio e depois queimando seu corpo com benzeno. Em seu depoimento, Holmes deixou subentendido que Pitezel ainda estava vivo depois da administração do clorofórmio e antes de ser carbonizado. Porém, as evidências forenses apresentadas mais tarde indicaram que o clorofórmio foi administrado após a morte de Pitezel, numa possível tentativa de alegação de suicídio, para que o seguro pudesse ser resgatado. Durante seu julgamento sobre o homicídio para Pitezel, H.H. Holmes confessou vários outros assassinatos. Porém Holmes era muito contraditório, deixando incerto os crimes que ele realmente cometeu. Ora alegando inocência, ora afirmando que ele havia sido possuído pelo diabo. A sua propensão à mentira dificultou muito o trabalho dos investigadores em descobrir a verdade por trás de seus testemunhos. Oficialmente,
ele declarou ter assassinado 27 pessoas, apesar de apenas 10 serem confirmados de forma plausível. Segundo relatos da época, o número de mortos pode chegar a 200. Os números verdadeiros podem ser muito maiores. Ainda assim, alguns dos nomes listados por Holmes como sendo de suas vítimas eram de pessoas que ainda estavam vivas durante seu julgamento. H. Holmes foi executado em 7 de maio de 1896, pelo assassinato do amigo e cúmplice Benjamin Pitezel.